Pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero dar uma dica de leitura para vocês e também quero apresentar esse material, que é um lançamento, um livro escrito por um pastor muito querido, companheiro de ministério lá na Igreja Batista da Lagoinha, o pastor Jean Mello. A Verdadeira Alegria, o Estilo de Vida da Fé Cristã, é um livro profundo e prático ao mesmo tempo. O pastor Jean traz diretrizes muito importantes para encontrarmos a verdadeira alegria. E essa verdadeira alegria não se encontra em coisas, não se encontra em pessoas, mas nós encontramos de fato essa verdadeira alegria quando nós compreendemos o verdadeiro evangelho, quando nós compreendemos a obra da cruz do Calvário. O pastor Jean, ele é um mestre por excelência, ele traz assim, ensinamentos muito importantes. Este livro me edificou muito, eu já fiz a leitura completa dele, me trouxe assim grandes ensinamentos e eu quero compartilhar com vocês que são inscritos aqui no nosso canal e quero assim deixar de sugestão para você adquirir esse material. Vai ser de grande edificação para a sua vida, para você crescer e se desenvolver cada vez mais como cristão. Um livro muito importante para o nosso amadurecimento, para termos uma compreensão exata do que é o verdadeiro evangelho e o que o verdadeiro evangelho produz em nossas vidas. Então não é aquele livro teórico, não é aquele livro complicado de se entender, é um livro prático, numa linguagem pastoral, que traz edificação, correção muitas das vezes, mas eu tenho certeza que vai ser muito importante para você crescer. Na descrição do vídeo tem um contato do pastor Jean, tem um Instagram dele, tem um canal no YouTube para você segui-lo. Ele sempre tem postado ali pregações, ele é um pastor assim cheio do Espírito Santo, usado por Deus para poder abençoar as nossas vidas, e também Deus derramou sobre ele o dom da escrita e ele trouxe grandes ensinamentos nesse livro para nós, tá? Se você quiser adquiri-lo, na descrição do vídeo também tem um link lá da loja para você adquirir a nossa livraria Seara aqui em Belo Horizonte. Se você for aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, você pode procurar o pastor Jean aqui na Igreja Batista da Lagoinha, na matriz aqui em Belo Horizonte, que você consegue encontrá-lo. Tem o contato dele também aí na descrição do vídeo. Se você for de qualquer lugar do Brasil, a livraria Seara, ela entrega para você por meio aí, né, da compra online. Então vamos lá para a mesa, vamos conhecer esse material de extrema importância para a nossa vida devocional, para o nosso crescimento e amadurecimento como cristão. Muito bem, pessoal, que nós estamos com o livro A Verdadeira Alegria, o Estilo de Vida da Fé Cristã, do pastor Jean Mello. Gente, pensa num livro maravilhoso, pensa num livro edificante. Todo cristão precisa ler esse livro, tá? É o que eu tenho para dizer para vocês. Me edificou bastante, é uma leitura agradável, é uma leitura assim de fácil entendimento, mas ao mesmo tempo ele traz compreensões tão profundas com base no Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela é transformadora, ela visa a nossa correção, a nossa edificação, né? Então, além de corrigir, de ensinar, também traz edificação, né? Eu gostei muito da capa, uma capa muito linda, muito bem feita, né? Aqui a gente percebe, é como se fosse alguém preso, né? Que tem uma janelinha com grades, a luz do sol, achei muito bem feita, né? E daqui a pouquinho eu vou dizer o porquê, né? Que ele colocou aqui e o livro foi elaborado dentro dessa capa, né? Então aqui a gente tem algumas informações, tem as redes sociais do pastor Jean, você pode ir lá no Spotify, você pode ir no Instagram e também no YouTube. Acabamento muito bem feito, material feito aí no papel Pollen Soft, que é um papel muito bom para leitura, aquele papel bem meio amarelado, né? Ele é ótimo para leitura, eu particularmente gosto muito, né? Aí tem aqui duas orelhinhas de marcação de página. Descubra como Jesus pode trazer alegria e paz verdadeiras à sua vida, né? Tem gente que fica procurando descobrir ou simplesmente fazer do seu próprio jeito, né? Mas nós já temos diretrizes com relação à verdadeira alegria. O pastor Jean traz todos esses ensinamentos. Aqui tem uma imagem, tem aqui informações do pastor Jean, pastor da Igreja Batista da Lagoinha aqui em Belo Horizonte. É um amigo muito querido, viu? Pessoa cheia do Espírito Santo, um pastor que prega o Evangelho, enfim.
Pode comprar, pode adquirir o livro, você vai ser muito edificado. Primeira folha de rosto, segunda folha de rosto, ficha catalográfica, tem aqui uma dedicatória, ele dedica aos seus pais, né? Achei bem legal essa dedicatória, o material foi publicado recentemente, poucas semanas atrás, da gravação desse vídeo. Em seguida nós temos agradecimentos, também aqui, né? E aí nós temos um sumário. Bom, são exatamente, deixa eu ver aqui a quantidade de capítulos, 16 capítulos, né? Que ele vai trabalhando. E o tema principal é alegria. Alegria em que sentido? E ele traz em cada capítulo. Por exemplo, capítulo 1, alegria de olhar na perspectiva certa. Capítulo 2, alegria no orar, alegria no amar. Capítulo 3, alegria pela pregação do Evangelho. Capítulo 4, alegria de viver para Cristo e morrer para Cristo. Capítulo 5, alegria de receber o privilégio de sofrer por Cristo. O capítulo 6, alegria, a verdadeira alegria está na humildade que produzirá unidade. Capítulo 7, o exemplo de Jesus é o fim das nossas desculpas. Capítulo 8, alegria de quem tem frutos. Capítulo 9, alegria, a verdadeira alegria é fazer a vontade de Deus. Capítulo 10, alegria de quem tem tudo, Jesus. Tá vendo? Então é um livro que te mostra, assim, de uma forma muito clara, que a verdadeira alegria está em Jesus. Está na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, né? Então, assim, cada capítulo traz essa compreensão com base em um livro da Bíblia, tá? E eu vou mostrar para vocês qual é esse livro, que é a base para que o pastor Jean possa trabalhar esse tema, né? O tema central, a verdadeira alegria, né? Muita gente tem passado por situações de tristeza, de angústia, e às vezes, né, é necessário ter essa compreensão bíblica, né? Então, capítulo 11, alegria no processo para ser como Cristo. 12, a verdadeira alegria versus a falsa alegria. Ele explica também isso. Capítulo 13, a verdadeira alegria de viver em harmonia. 14, a alegria de quem tem a paz de Deus. E aí o capítulo 15, você é feliz? Pergunta, né? Capítulo 16, a verdadeira alegria nos leva à gratidão. Então, ele traz aqui uma conclusão. Gente, muito interessante mesmo, tá? Prefácio, feito pelo pastor Gilberto Leite, pastor Giba, também da Igreja Batista da Lagoinha, lá de Charlotte, nos Estados Unidos. Ele esteve aqui também na Matriz por muito tempo. E aí tem aqui uma introdução, né? E ele já começa colocando: as pessoas imaginam que a alegria é um lugar que se chega e que fala, quando eu estiver isso eu vou ser feliz. Mas na verdade a alegria não é sobre um lugar que chegamos, e sim sobre a forma que caminhamos. A alegria verdadeira não está nos dias sem dificuldades, sim sabendo que apesar das tribulações, podemos ser felizes. Tá vendo? Muito prático. Então ele coloca aqui, ó, a base deste livro, é claro, as Sagradas Escrituras, mas de uma forma especial através dos 66 livros da Bíblia. Quero destacar um, a Carta aos Filipenses, que é conhecida como a Carta da Alegria, né? O contexto dessa cidade, o contexto desse escrito, o autor desta carta e principalmente o conteúdo dela irá nos ajudar a trilhar o caminho de entendimento da verdadeira alegria. Então ele dividiu o livro em 16 capítulos com 16 perícopes, trechos bíblicos, e passaremos por todos os versículos da carta aos Filipenses, seguindo a consciência que a própria carta apresenta. Então a base do livro é o livro de Filipenses lá da Bíblia, a carta de Paulo aos Filipenses. Então o pastor Jean, ele desenvolve toda essa temática da verdadeira alegria através da carta de Paulo aos Filipenses. Então a gente chega aqui no capítulo 1. Por isso que no início eu disse, né? Tem aqui como se fosse uma prisão aqui na capa e também aqui na folha de rosto de cada capítulo, porque o contexto de Filipenses, ou o contexto onde Paulo escreve aos Filipenses, Paulo estava preso. Interessante, né? E na carta ele demonstra, por meio dos seus escritos ali, sobre a verdadeira alegria. Mesmo preso, mesmo passando por situações, há sim possibilidade de ter essa alegria em Cristo Jesus. Então, capítulo 1, ser alegre é o mandamento do Senhor, ser alegre é ser cristão. Então ele coloca que tem uma cruz aqui, muito boa diagramação. Ele traz aqui de início o versículo, a passagem bíblica que vai ser trabalhada. E aí ele começa a desenvolver o seu material. Gente, o pastor Jean, ele é
muito pastoral, ele é prático, ele é profundo ao mesmo tempo, e ele traz assim um viés de aplicação desse texto bíblico para as nossas vidas, né? Então o cristianismo nos dá uma visão, ou melhor, uma cosmovisão de como devemos olhar para as coisas. Os acontecimentos da vida do cristão não é igual ao acontecimento na vida de quem não é cristão. Nós temos uma esperança em quem nos apegar. Temos a direção a seguir. Não existe sorte para o cristão, existe Deus, tá vendo? Então, a diagramação muito boa, o espaçamento da página muito bom, né, muito bem organizado. O tamanho da letra é um tamanho bom para leitura. O número da página está aqui embaixo. E o título do livro, aqui em cima, também de cada capítulo. Os capítulos não são longos, né? Ele faz algumas citações de outros autores também, mas ele traz aqui outros textos também. Ele explica aqui o contexto nesse capítulo do livro, né? Ou melhor dizendo, o contexto da plantação da igreja de Filipos. Então ele explica também, então ele traz um conhecimento bíblico também, né? Uma exposição bíblica. Eu acho que ele tem esse objetivo de expor o texto bíblico. Então a gente pode colocar também como um comentário a carta aos Filipenses aqui incluso, né? Mas ele é muito prático, ele quer alcançar mesmo o coração de todos nós, trazendo assim uma aplicação com base na exposição e também com base na carta de Paulo aos Filipenses, né? Então cada tópico desse é muito importante para a gente ter essa compreensão, né? Só conseguimos viver a verdadeira alegria quando olhamos pela perspectiva certa. Às vezes ele faz perguntas, né, que são bem assim para a nossa reflexão. Capítulo 2, o amor é algo que pode e deve aumentar até Cristo voltar ou até encontrarmos com ele. Então aqui ele desenvolve o texto de Filipenses, né? Filipenses 1, do 4 ao 11, e aí ele vai expondo. Podemos observar as orações de Jesus e as orações de Paulo. Eles oraram sempre com o conteúdo certo. E que conteúdo é esse? É quando nós colocamos o Evangelho de Cristo no centro e não o homem, a palavra de Deus e não as filosofias, a vontade do soberano e não os nossos próprios desejos carnais. Então ele ensina, ele muitas das vezes admoesta, né? Isso é muito importante. E aí ele traz a alegria no orar. Paulo orava com alegria de forma contínua. A oração de Paulo também é uma oração abrangente. O foco principal aqui é a oração com alegria. Felizes as pessoas que sofrem perseguições. Para alguém fora do cristianismo, falar que você está sofrendo e mesmo assim você é feliz é uma loucura. Porém, para o cristão isso é totalmente possível. E ele explica dentro do contexto da própria carta de Paulo aos Filipenses, onde ele estava quando ele escreveu aos irmãos de Filipos. A alegria de quem terá a obra completa, né? Convicção da salvação, né? Paulo tinha essa convicção. Quem efetua essa grande salvação, aquele que começou a boa obra de terminar, com base no texto, ele quem nos sustenta, vai completá-la. Tá vendo? Então ele vai expondo também o texto lá de Filipenses e ao mesmo tempo trazendo uma aplicação. Então é um material expositivo e é um material de aplicação pessoal. Então alegria no orar e também alegria no amar. Essa é a verdadeira alegria. Amar cada vez mais sendo como o nosso Deus. Orar cada vez mais nos deleitando no Senhor. Já chegamos aqui no capítulo 3, eu vou fazer uma rápida exposição dos capítulos, né? Porque basicamente ele segue a mesma organização, mas todos eles são assim de fundamental importância. Eu fiz várias marcações, porque eu usei esse livro no meu devocional, no meu estudo, refleti bastante no conteúdo, aprendi muito com o pastor Jean, e por isso eu quero indicar para vocês aqui do canal, quero que vocês se aprofundem também, porque é um material de extrema importância, né? Então aqui, por exemplo, ele traz aqui uma explicação, eu coloco, olha só, oportunidades e processos, não os rejeite. Pregue o evangelho, passe pelo processo e aproveite as oportunidades, né? Tire proveito de tudo. Então, a verdadeira alegria só existe através da pregação do evangelho. Então talvez Deus está te colocando em um lugar, né? Às vezes está passando uma prova ali, uma situação, mas você está ali para poder ser luz e sal e pregar o verdadeiro evangelho. Capítulo 4. Fuja da busca de aplausos aqui nessa terra. Busque os aplausos do céu. Nisso consiste a verdadeira alegria. A alegria de viver para Cristo e morrer para Cristo. Então aqui ele vai trabalhar Filipenses 1, do 19 ao 26. Viver para alguns é um prazer, para outros um peso, para alguns uma dádiva e para outras uma maldição. Então ele vai explicar tudo isso aqui também. É a certeza da libertação. E aí ele traz aqui dentro do texto bíblico, né? O primeiro motivo lá do texto, da questão da alegria de viver para Cristo e morrer para Cristo, né? O primeiro motivo era a oração da igreja, o segundo motivo era por causa da provisão do Espírito. Qual era a expectativa de Paulo?
Paulo permanecia firme, só estava preso porque não negou Jesus. Não estava preso porque não porque era um malfeitor, porque roubou ou assassinou. Não, ele estava preso porque não adorava a César. Então, para ele morrer era lucro. E ele explica, né? Nossa vida é para glorificar ao Senhor. Para quem não crê em Cristo, a vida eterna é tudo. Para quem não crê em Cristo, a vida eterna é tudo. A vida terrena, perdão, é tudo. Para nós, não. Nós temos um Pai, uma fé. Para um cristão, a morte não é o final, não é um fracasso, não é uma derrota, e sim um lucro. Muito legal, né? Capítulo 5, na nossa fé, perder é ganhar e ganhar é perder. É uma coisa meio um paradoxo, né? E ele explica com base em Filipenses 1, do 27 ao 30. Então, ele traz toda a exposição, ele sempre traz assim um viés expositivo, mas também ele se preocupa na questão de ter uma compreensão, de alcançar o coração das pessoas que estão lendo. Aqui é um pastor conversando com as ovelhas, né? É um pastor trazendo ensinamentos práticos para as ovelhas, né? Eu tive essa compreensão, também fui muito edificado. A necessidade da unidade do trabalho, né? Aí ele faz algumas perguntas. Como tem sido a sua reação quando acontece algo que você não gosta? Como você reage como cidadão no reino dos céus com um mundano, como alguém do reino das trevas, com alguém que está morto em seus delitos e pecados, ou como filho de Deus? Nossos sentimentos têm que estar alinhados com a palavra para viver a unidade em todos os ambientes que frequentamos. Entendo que a igreja é um time de futebol, todos têm o mesmo objetivo, fazer o gol, seja a glória de Deus, a salvação dos perdidos, a edificação do corpo de Cristo, enfim, um é o goleiro, outro é o lateral, um é o atacante, mas todos são do mesmo time. Não deve existir rivalidade dentro da igreja, como aconteceu em Filipos e como acontece hoje. Está errado, pois somos do mesmo time e servimos ao mesmo Deus. Eu acho que isso aqui é muito legal, gente, muito legal mesmo, tá? Muito top. Capítulo 6, sozinho você não é igreja, você só é igreja quando está no corpo de Cristo. Isso aqui também é muito importante. Aí ele já está no Filipenses 2, 1 ao 4. Então, por quê? Ele traz a explicação. Porque nós somos pecadores, primeiramente. O segundo motivo é porque a outra pessoa também é uma pecadora e um precisa do outro, né? Para uma igreja, uma perfeita unidade, precisamos primeiro avaliar nossos erros. Então, aqui os alicerces da unidade, né? Ele traz também aqui os alicerces da unidade. E aí, os pontos importantes que ele retira lá no texto. Não existe alegria plena longe das relações. Olhe mais para o lado e menos para dentro, né? Os perigos contra a unidade, partidarismo, a vaidade. Pare de pensar somente em você. Ele explica essa questão do ego. Isso aqui, teórico, ele dá umas pancadas, mas o evangelho é para isso mesmo, né? Para bater um pouquinho em nós, né? Capítulo 7, não existe alegria verdadeira fora da imitação de Cristo e sem ser como nosso mestre, né? O exemplo de Jesus é o fim das nossas desculpas. Esse capítulo também é uma lenhada que ele dá, né, em nós cristãos, que muitas das vezes pensamos só em nós mesmos, olhamos só para o nosso umbigo, né? E ele explica, ele traz aqui a condição de Paulo, ele também traz aqui à tona a questão de Cristo, né? Capítulo 8, não conseguimos produzir virtudes, coisas boas sem Jesus, sem ele nada podemos fazer. Ele traz sempre o texto bíblico na primeira página, né? O título aqui da temática e a passagem bíblica, né? Para facilitar. Mas eu sempre recomendo fazer a leitura junto com um caderno, com lápis, caneta, também com a Bíblia. A salvação é demonstrada pela obediência e é demonstrada também por relacionamentos transformados. Então aqui ele vai mostrar o fruto da salvação. Achei muito top também, né? Capítulo 9, a verdadeira alegria está no estilo de vida que agrada a Deus, daqueles que vivem guiados pela sua vontade. Então a verdadeira alegria, pessoal, é fazer a vontade de Deus. Então ele mostra dentro da passagem bíblica lá de Filipenses 2, do 19 ao 30, explicando que muita gente gosta de fazer sua própria vontade, as coisas dentro dos nossos gostos. Claro, né? Mas o que traz a verdadeira alegria é fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então ele traz aqui um pouquinho sobre Timóteo, traz um pouquinho aqui sobre Epafrodito, que são citados lá no texto bíblico, o exemplo deles, enfim. Capítulo 10, a verdadeira alegria não está em coisas, mas em uma pessoa, Jesus Cristo. Somente nele temos a verdadeira alegria. Então a alegria de quem tem tudo, Jesus, né? Então alegrem-se no Senhor. Paulo vai dizer lá em Filipenses, capítulo de número 3, 1, ele vai expor do 1 ao 11. Gente, são pontos primordiais
própria Bíblia trabalha e nos mostra essa questão da verdadeira alegria. Então, características de um cristão verdadeiro. Adoramos pelo mesmo Espírito, nos gloriamos em Cristo, não temos confiança alguma na carne. Tudo isso é dentro do texto, merecimento versus graça. Então ele traz explicações com base no texto bíblico. Capítulo 11, nessa vida, nessa santificação exige um esforço para avançar. Então a alegria no processo para ser como Cristo. Filipenses 3, do 12 ao 16. Então na própria salvação, né, a salvação acontece em 3 estágios, está aqui. Não esteja satisfeito. Somos salvos, mas infelizmente não somos perfeitos. Por isso temos que buscar o crescimento diário. Muita gente para, né? Achando que não, eu vou ser perfeito de uma hora para outra. E ele traz uma explicação, né? A dedicação necessária, dia após dia, buscando isso, né? Tendo uma direção, né? O que passou, passou. Enfim, né? Caminhando para a maturidade. Capítulo 12. Essa precisa ser a nossa esperança, viver como um amigo da cruz de Cristo. A verdadeira alegria versus a falsa alegria. Lá em Filipenses 3, 17 ao 21, ele traz essa compreensão, né? Então ele traz aqui o exemplo, dentro da palavra, ele traz aqui a falsa alegria, não a salvação fora da verdade, alguém que vive uma falsa vida, um cristianismo falso, né? Então, enfim, ele explica, né, o Deus estômago, né? O orgulho da vergonha, as coisas terrenas, o foco na terra, a alegria de quem vai para o céu. Aí sim ele expõe a verdadeira alegria. Capítulo 13, a alegria é um fruto da unidade, não existe uma alegria verdadeira fora disso. Então, dentro da palavra, dentro do texto nós encontramos, né, aqui ele está trabalhando Filipenses capítulo 4, e ele vai explicar a questão do amor, a questão de cultivar o amor, busque ajuda também nos problemas e a alegria pela unidade. E aí pontos, né, que a gente tem que exercer como cristãos. Capítulo 14, o desespero do nosso coração nos revela uma fé deficiente que precisa ser fortalecida para vencer essas preocupações. Então a alegria de quem tem paz de Deus. Filipenses 4, 6 ao 9, né? A paz do Senhor que excede todo entendimento guardará o nosso coração. E aí ele vai desenvolvendo, né? Até mesmo dentro desse princípio, para vencer a ansiedade, né? Que é um grande empecilho, às vezes, da pessoa desfrutar dessa verdadeira alegria. Então ele traz aqui pontos importantes. Penúltimo capítulo, a verdadeira alegria está em ter o tudo. Jesus, mesmo não tendo nada. E aí ele pergunta, você é feliz? Gente, ele explica de uma forma muito clara que a falsa alegria, muitas das vezes, ofusca a verdadeira alegria que nós já temos em Jesus Cristo. Por isso que nós temos que ter o contentamento, né? Pastor Jean, ele é muito, assim, direto para nos mostrar que a verdadeira alegria está em um coração grato às pessoas. Então, a verdadeira alegria, tudo aquilo que foi trabalhado, nos leva a uma gratidão, a um contentamento. E aí ele finaliza capítulo 4 de Filipenses, do 10 ao 23, trazendo essa compreensão para todos nós. Amém? Então, assim, como pastor, como aquele que sempre dá dicas de literatura para vocês, gente, com muito prazer, eu quero indicar esse material, esse livro do Pastor Jean, A Verdadeira Alegria, o Estilo de Vida da Fé Cristã. Vai te ajudar a ter uma compreensão assim ampla, com base no Evangelho, com base na pessoa de Cristo, que a verdadeira alegria é um estilo de vida baseado na fé cristã, baseado em Jesus Cristo, baseado na cruz, baseado no Evangelho, não em coisas, não em pessoas, não em momentos, situações, não por conta de alguma coisa que a gente possa receber nesse mundo, e nem mesmo as tribulações e as provas podem tirar essa verdadeira alegria que nós temos por meio da salvação pela graça através da fé em Jesus. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.